pessoal, bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou levar vocês para me acompanharem na minha última semana, do segundo semestre da Faculdade de Medicina na UFBA. A minha semana tá começando aí basicamente na terça-feira. Eu já tomei banho, lavei o cabelo e eu tô finalizando, mostrando pra vocês, fazendo minha skincare também. Logo depois eu fui fazer meu café da manhã, que foi suco de laranja. Eu aproveitei pra comer com panetone, porque simplesmente a melhor comida aí desse período natalino, pré-natalino, na verdade. E depois eu vou fazer minha leitura bíblica, que é a Lectio Divina. Eu sou católica e a gente lê a liturgia diária, diariamente. E é isso, eu mostrando pra vocês, encontrando o capítulo que eu deveria ler nesse dia. E logo depois eu fui analisar o meu planejamento semanal. Então, galera, aqui eu tô mostrando pra vocês o meu planejamento semanal, onde eu coloquei tudo que eu tenho que fazer até sexta-feira. Depois de sábado é outra história. E hoje é terça-feira, E eu basicamente tenho que ver aula sobre metabolismo de cálcio, que é de fisiologia, e aula de hipófise posterior, que é de fisiologia também, porque eu vou ter prova na segunda-feira e hoje é terça-feira, Eu vou ter prova na segunda-feira da semana que vem. E eu também tenho que ver o Anki de Fisiologia, que é por onde eu tô estudando os meus resumos. E eu pretendo fazer isso tudo pela manhã, porque de tarde eu tenho que fazer basicamente um trabalho de epidemiologia. E aí, eu reservei a tarde toda pra ele, porque eu acredito que seja um trabalho extenso, A gente vai ter que fazer um boletim epidemiológico, então eu reservei a tarde toda pra ele. Vou tentar fazer essas três coisinhas aqui agora de manhã. Agora são 7h30. E eu vou tentar fazer isso até 12h30, no máximo. E na quarta-feira, prova de biofísica, tenho que fazer a prova de biofísica, questão de fisiologia, ajustar trabalho de pesquisa, enfim, gente, coisas assim, mais comuns que eu tenho que vencer nessa semana, pra chegar no dia 11, então sonhar das férias. Então, pessoal, depois de ver o que eu tinha que fazer, no meu planejamento, nesse dia em específico, eu fui fazer cards do Anki, com a aula aí na minha professora do lado, em modo de tela dividida. Eu fui assistindo a aula e elaborando cards sobre o assunto. Eu resolvi fazer o Anki nessa última prova porque eu simplesmente não estava afim de fazer resumos, que foi o método, que eu utilizei nas duas últimas provas, nas provas anteriores, e que deu super certo, mas eu simplesmente não estava muito afim de fazer resumo. E aí, depois de fazer isso, eu basicamente fui almoçar e fiz meu boletim epidemiológico. Aí eu tava mostrando pra vocês o documento, do boletim epidemiológico, que era basicamente um artigozinho, e depois os slides, porque a gente tinha que apresentar esse boletim epidemiológico sobre mortalidade materna em formato de slides, na quinta-feira. Enfim, gente, aí depois eu fui dormir, porque já era bem tarde ali, e aí vocês estão me vendo já de manhã da quarta-feira. Eu saí e aproveitei pra fazer as minhas unhas. Oi, pessoal, e aí, como vocês estão? Depois de ter pintado as unhas, e cortado, que tava grandona, agora que eu vou começar a estudar. Eu almocei também, e agora que eu vou voltar a estudar, porque de manhã eu simplesmente tive que sair pra resolver alguns problemas e eu não tive tempo de estudar. Então, mas como eu tinha ontem, que eu não contei pra vocês, não gravei, mas ontem eu tive que adiantar uma questão de biofísica. Eu escolhi adiantar uma questão de biofísica, já era já pra 10 horas, 11 horas da noite, mas eu escolhi adiantar porque eu sabia que ia ser melhor. E aí eu terminei a questão de biofísica porque, assim, a nossa terceira avaliação e a última desse semestre na disciplina de biofísica vai constar basicamente na gente, um grupo de 10 pessoas, de 10 alunos, da gente fazer uma prova de 13 questões. E aí eu fiquei responsável por fazer e responder, uma questão sobre radionuclídeos, que são a aplicação de radionuclídeos na medicina nuclear. Aquela questão de radioatividade, tudo que a gente vê no Enem e tudo mais, só que de uma forma mais aprofundada. E aí eu simplesmente fiz essa questão e me livrei de fazer ela hoje, que estava no meu planejamento semanal. E aí agora, em compensação, eu não fiz o Anki, E eu vou fazer agora o Anki, o meu Anki de fisiologia. Porque amanhã, quinta-feira, eu tenho uma apresentação de epidêmio. Só que na sexta-feira não tem, porque é feriado aqui, não tem aula. E na segunda-feira eu tenho a apresentação de biofísica e também tenho a prova de fisiologia. E aí eu vou estudar aqui para a prova de fisiologia, porque é uma prova mais extensa, é uma prova que exige realmente muito mais conteúdo, de você assimilar tudo. E eu vou revisar meus Anki agora pela manhã, pelo resto da manhã,
Agora já é 11h45 e depois eu vou dar uma pausa pequenininha. Como eu já almocei, né? Fazer uma pausa assim de 30 minutinhos e depois começar a fazer questões de físio. Aí vocês estão vendo, né? O baralho Fisiologia Prova 3, que tem vários assuntos e depois eu fui basicamente separando esses assuntos em baralhos porque eu vi que não tava tão produtivo colocar tanto assunto em um baralho só e estudar aquilo tudo junto. Eu falei, não, eu simplesmente vou separar cada tópico específico, cada conteúdo específico em baralhos diferentes, pra quando eu quiser revisar aquele único assunto que vai cair na prova, eu revisar por meio dos cards. Aí vocês estão vendo, né, basicamente, eu revisando, né, super gesticulando, e é assim que eu aprendo, gente, explicando pra mim própria, fazendo coisas com a mão e etc, etc. E depois de revisar os cards, né, eu finalmente fui fazer as questões, que é a parte que eu mais gosto, na verdade, né. Essas questões, elas são disponibilizadas pelos monitores, são questões de verdadeiro ou falso. Eu até já comentei com vocês sobre elas em um vídeo anterior. E elas são muito legais para quando, assim, você acaba de estudar um assunto, acaba de revisar um assunto e você simplesmente quer saber como você foi naquele assunto, se você realmente fixou aquilo, né? São exercícios de fixação de verdadeiro ou falso. E para você ver em que pé você anda naquele assunto específico. Mas enfim, gente, depois que eu terminei, né, de revisar e fazer as questões, eu tava estudando hipotálamo e eu simplesmente fui abrir lá meu canal e vi que a gente tinha atingido mais de 100 inscritos e mais de 1000 visualizações no primeiro vídeo aqui no canal. E eu fiquei muito, muito, muito feliz e muito grata, gente, de verdade. Muito obrigado mesmo. E aí, vocês estão me vendo já na quinta-feira, me arrumando, né, preparativos aí finais pra ir pra UFBA, porque era nesse dia que a gente tinha que apresentar o boletim epidemiológico. E aí, vocês estão vendo a entrada da tão bonita Faculdade de Medicina da UFBA, né? Que é a FAMEB, esse prédio aí laranja. Do outro lado, né, ao lado tem o ICS. E, no caso, a matéria de epidemiologia, a gente tem aula na FAMEB. Quando eu cheguei lá, meus amigos já estavam lá, a gente teve que esperar um pouquinho, porque chegamos cedo, né? E a aula começava só 1h55, se não me engano. E aí a gente simplesmente senta nessas mesas que tem aí espalhadas, né, pela faculdade e ficamos aí esperando. Depois entramos na sala, né, e começamos a ver apresentações dos boletins epidemiológicos dos nossos colegas e também fizemos a nossa apresentação, o meu grupo. E depois, como era o último dia de aula de epidemiologia, a gente resolveu fazer um lanchinho, né, especial para os alunos, para a professora. E teve muita coisa gostosa, a gente teve esse brownie que minha amiga Beatriz fez e estava simplesmente sensacional, muito gostoso mesmo. E depois do lanche, né, desse coffee break aí de tarde, a gente foi fazer nada, né, a gente foi pra casa, na verdade. Prova, você que tava fazendo monitoria. Olha, último dia. Bia. Ô, Luvas. Último dia. Último não, né? Que ainda tem segunda. Quase o último dia. De medicina. A gente tá acabando mais um semestre, né? Depois daí eu fui embora, né? Eu fui pra casa, peguei o metrô. Aí vocês estão vendo esse pôr do sol maravilhoso que eu consegui mostrar pra vocês. E quando eu cheguei em casa, simplesmente fui dormir. Mas no dia seguinte era feriado, então eu fui pra missa, né? Porque é preceito. E aí, depois da missa, eu simplesmente fui estudar, né, o que tinha pra estudar, que era fisiologia. Então, aí eu tava revisando os slides, né, que foi uma outra estratégia que eu adotei. Além de fazer os anques, eu não tava dando conta só com os anques. Eu achava que tava muito raso, assim, meio solto. Então, eu fui revisar os slides por completo, né, e fazer anotações nos slides. E tava me ajudando bastante, porque eu faço, tipo, realmente uma recordação ativa dos conteúdos. E isso me ajuda muito, porque eu explico pra mim mesma, né. Durante o final de semana todo eu não filmei nada pra vocês, porque não teve nada de especial. Mas aí eu tô filmando eu indo pra faculdade, né, de manhã, na segunda-feira, né? Que é onde ia ter, quando ia ter, na verdade, a última apresentação de biofísica e a prova de fisiologia. Chegando na faculdade, eu e os meus colegas nos dirigimos, né, pra sala de aula onde ia ter a atividade de biofísica.
Só que antes das professoras chegarem, a gente lembrou que a gente precisava imprimir, né, nossa prova de biofísica, e a gente foi lá e imprimiu. E depois nós voltamos pra sala, e aí eu tô mostrando pra vocês o que eu tava vendo, né, as questões que eu tinha feito. Eu tava revisando algumas questões antes das professoras efetivamente chegarem, né, na sala e fazerem as suas ponderações sobre o final do semestre. Depois de biofísica ter terminado, a gente foi lá para a faculdade de administração, né, em ADM, porque a biblioteca de estudos da FAMEB estava lotada, que pra mim foi uma surpresa, assim, eu esperava que não tivesse ninguém ali nessa segunda-feira, final de semestre, mas tinha bastante gente, e aí eu fui revisar, né, os slides, né, como eu já tinha dito pra vocês, foi minha outra estratégia, eu fui revisar os slides e anotar algumas coisas que eu sentia necessidade, né, pra realmente fixar mais. E depois de estudar na biblioteca de ADM, a gente foi almoçar, lá no RU, que é o restaurante universitário. A fila tava bem pequenininha esse dia, né, pra minha surpresa, porque geralmente a fila é quilométrica, tipo, real, é muito grande a fila. Mas nesse dia eu tava super tranquila, a gente chegou, já pagou e fomos almoçar, né. Aí vocês estão vendo o prato do dia, que foi basicamente carne moída, arroz, feijão, farofa, salada, e eles deram de sobremesa pé de moleque. E aí, depois de almoçar, a gente foi lá pro ICS, né, esperar a professora chegar pra abrir a sala, né, e a gente finalmente fazer essa prova, e a gente fez a prova. Depois que eu terminei a prova, eu fui lá pro shopping, né, caminho da minha casa, então eu fui pro shopping pra comprar algumas coisinhas que estavam faltando, que basicamente foi um gloss, um rímel e umas coisinhas de cabelo. E aí eu aproveitei pra filmar pra vocês a decoração natalina, que tava a coisa mais fofa, gente, muito fofinho, olha esse Papai Noel. Depois eu voltei pra casa, né, já com o coração aliviado, gente, de ter passado as principais coisas que tinha pra fazer ali naquele dia. Oi, gente, tô aqui, cheguei da faculdade, mostrei pra vocês, né, minhas comprinhas, basicamente. Já testei meu novo gloss, meu novo rímel, eu gostei. Só que eu ainda não estou efetivamente de férias, porque apesar de ter sido a última prova, a gente ainda tem que entregar basicamente eu amo esse sol. A gente tem que entregar basicamente ainda o projeto de pesquisa, e a gente vai fazer um vídeo rapidinho lá no Meet, fazer a gravação da tela e mandar pro professor. Vai ser, acho que tranquilo, agora de noite a gente faz, basicamente só apresentar o trabalho rapidinho pra cada um apresentar sua parte e já foi. E quarta-feira eu ainda tenho que ir lá na faculdade, no caso não na faculdade, mas no hospital universitário, né, que é no UPS, para resolver a questão da minha IC, que eu faço iniciação científica, e aí eles marcaram a reunião e eu tenho que ir lá pra ver, né, pra ajeitar como que vai ser pro ano que vem e tudo mais. E basicamente é isso, gente. Eu não estou efetivamente de férias, mas eu estou me considerando de férias, porque não tem mais prova, não tem mais nada, não tem que me preocupar com matéria. E é isso, hoje à noite, depois de hoje à noite, estou livre pra realmente curtir, né, os frutos desse semestre que foi tão árduo, gente, foi tão difícil. O segundo semestre foi o pior semestre, assim, até agora. Só foram 2, né? Mas realmente ele foi muito difícil, questão de nível de complexidade, ele foi muito mais complexo do que o primeiro semestre, porque aumentou bastante, né, também a quantidade de matérias e o nível de dificuldade das matérias também aumentaram, então foi tipo assim, e ainda tive que lidar com monitoria, ainda tive que lidar com iniciação científica, mas no final, graças a Deus, tudo vai dar certo e deu certo. E agora, gente, é só curtir e descansar e colocar a cabeça no lugar e começar a cultivar hábitos que eu não consegui cultivar durante, né, o meu segundo semestre, que é basicamente a leitura e o exercício físico, e é isso, gente. Bom, gente, depois eu fui fazer para finalizar realmente, né, a minha parte do trabalho de pesquisa, que foi basicamente montar alguns pontos aí dos slides e também apresentar. E depois eu finalmente terminei. E aí tava oficialmente, quase oficialmente, né, de férias. E fui rezar o terço, né, que eu rezo o terço todos os dias e agradecer a Deus, basicamente, né, pelo esse semestre e por tudo que aconteceu, porque por mais de todas as dificuldades eu consegui vencer e foi gratificante. E foi isso, gente. Eu agradeço muito de coração a todos vocês que assistiram até aqui e peço que se inscrevam no canal e deixem um like. Muito obrigada, gente, e até a próxima. Um beijo, tchau!